Olá pessoal, meu nome é Andressa Costa, sou advogada, venho atuando no município de Araucária no âmbito jurídico já há algum tempo e há muito tempo Deus colocou no meu coração um projeto de fazer um canal no YouTube para falar sobre um tema jurídico em específico e logo após o tema jurídico discutido aqui, que vai ser breve, mas vai ser constante, a gente vai falar a respeito da palavra bíblica, a respeito da palavra do Senhor Jesus. E logo em seguida eu vou fazer uma oração para que você tenha um dia abençoado, um dia com um alimento espiritual. Então, que esse projeto que atingiu o meu coração consiga atingi-los também. O nome do canal vai ser Advocacia com Café. E hoje, exatamente hoje, eu vou falar com vocês a respeito das modalidades de guarda que nós temos no Brasil. Então, nós vivenciamos hoje a guarda compartilhada como prevalecente no ordenamento jurídico brasileiro, mas nós temos outras modalidades que englobam a guarda unilateral, a guarda alternada, a guarda nidal e a guarda compartilhada, que é essa que teve uma recente alteração aí através da Lei 14.713 de 2023. Então, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, se inscreve no canal, curta, compartilhe, fale para os seus amigos a respeito desse canal. Acredito que você vai ser muito abençoado aí e vai poder agregar muito conhecimento também no seu dia a dia. Claro que o tema específico tratado aqui é de grande relevância, porém não vai ser extenso, mas nós poderemos ali publicar uma série de vídeos em que a gente vai trabalhando a respeito de cada conceito, a respeito de cada modalidade, até chegarmos ao final de cada assunto. Se você tiver dúvida, deixe aí o seu comentário, a sua dúvida, que aos poucos a gente vai conseguindo respondê-los, tá bom? Então, assim, no ordenamento jurídico, como eu havia falado, a guarda compartilhada é aquela que prevalece no nosso ordenamento jurídico. Então, muitas pessoas aqui no escritório nos perguntam, doutora, o que é guarda compartilhada? Então, a guarda compartilhada é os deveres e obrigações conjuntos entre os genitores. Tá? Então, normalmente se tem a guarda compartilhada quando os pais têm maturidade para o desempenho, para o exercício dessa modalidade de guarda, para esse instituto de guarda. A guarda compartilhada, ela não exclui o pagamento de pensão alimentícia, porque o que se compartilha é a responsabilidade na formação, na saúde, educação e bem-estar dos filhos. Então, essa guarda é importantíssima porque nós necessitamos dessa maturidade dos pais para a criação desses menores e o que deve prevalecer é o princípio do melhor interesse dessa criança. Porém, nos dias de hoje, a gente consegue enxergar que os genitores, quando são afetados de forma abrupta por uma condição de divórcio, por exemplo, de dissolução de união estável, a gente consegue enxergar que, de ímpeto, aquele genitor ou os dois genitores não conseguem trabalhar com essa informação, o que acaba por prejudicar a convivência do filho em relação a um dos genitores, normalmente com o pai. Então, quem acaba sendo prejudicado nessa questão é a criança, porque diariamente tinha a convivência do pai em casa, mas deixou de ter em razão de um divórcio, em razão de uma dissolução, em razão do término dessa relação conjugal. Então, o que deve ser levado em consideração sempre é o princípio do melhor interesse da criança. E isso é extremamente relevante. E os nossos tribunais, hoje em dia, sabiamente têm decidido em relação a isso. O que se deve prevalecer é a guarda compartilhada quando não há indícios ou riscos de violência familiar, violência doméstica. São questões que também serão analisadas durante o curso da marcha processual, através de estudos psicossocial. Cada caso vai ser analisado com suas peculiaridades. Hoje ainda se fala sobre a questão da referência materna ou referência paterna, mas também é um tema que tem sido bastante discutido em relação
a questão de em qual lugar a criança deverá ficar em relação à referência, né? Atualmente nós vemos, em grande maioria, que a referência materna é a que vem prevalecendo. Então, nesse caso, com a guarda compartilhada e a referência materna, que ainda, né, se diz, nós vemos que a mãe ela é responsável pelos alimentos in natura, né? O que é os alimentos in natura? Toda mãe que tem menor, ela tem os gastos com a criança, e esses gastos eles não são presumíveis, porque ela vai gastar ali, saindo com a criança, ela vai ter os gastos dela, né? Seja para um lanche, seja para um lazer, seja para uma escola, seja para qualquer outra despesa complementar que seja necessária, né? E o pai ele vai ter que pagar o encargo alimentar, que seria ali os alimentos em pecúnia, que a gente fala, né? Então, como é que funciona ali o percentual em relação a esses pagamentos? Diz a lei que cada um dos pais deverá pagar na exata medida da proporção dos seus recursos. Então, existe essa questão do percentual a ser discutido, né? Normalmente, quando há vínculo empregatício, o genitor paga 33% sobre os seus rendimentos, e se não houver vínculo empregatício, esse genitor pagará 50% em cima do salário mínimo nacional vigente, atendendo sempre às atualizações que esse salário mínimo nacional for atualizado. Então, sempre tomar cuidado com isso. Existem alguns genitores que comparecem ao nosso escritório e perguntam: doutora, hoje eu já não estou com vínculo empregatício, né? Como é que funciona então? É necessário analisar aquele caderno processual para identificar na sentença qual foi a determinação em relação aos encargos, seja em relação ao vínculo empregatício ou não. Mas Andressa, não concordo com algumas questões que são relacionadas na questão da guarda compartilhada. Minha esposa quer uma escola pública, meu marido quer um colégio particular, e nós estamos ali divergindo em relação a esse aspecto. O que fazer? Então, assim, todas as vezes que houverem discrepâncias, né, divergências em relação a aspectos estruturais na formação dessa criança, haverá necessidade da intervenção estatal, né? Então, o judiciário vai ter que ser acionado para que o juiz analise a situação de ambos e assim decida qual vai ser a melhor forma e como vai ser decidido tudo isso, tá bom? O que nós temos analisado muito nesses últimos tempos é a questão do amor, né? A gente vem aqui falar sobre um tema que é muito relevante no aspecto jurídico, mas é um tema que nós precisamos considerar em relação à empatia, né, gente? A gente precisa avaliar o amor em todos os aspectos, porque esse filho ele precisa ser amado de forma incondicional e involuntária. E o amor ele não impõe pré-condições, né? Então, quando você ama o seu filho, independente das discussões que venham sendo geridas ao curso desse processo, o que deve ser levado em consideração é sempre a necessidade da presença daquele pai, ou a necessidade da presença daquela mãe, né? Porque nós falamos aqui que em grande maioria a guarda compartilhada prevalece, mas a referência é o lar materno, mas acontece também de existir a referência como lar paterno. Isso é fato, nós temos vários casos aqui no escritório, mas o que precisa prevalecer é o amor. Então, muitas situações acontecem em que pais e mães vêm até o escritório e começam a falar: Andressa, mas existem muitas discussões entre nós temos uma comunicação que é desarmônica, que acaba atrapalhando a convivência com o filho, e tudo isso tende a nos afastar. Eu às vezes quero me afastar desse genitor e com isso acaba afastando a criança também, né, da convivência com o pai. Mas
meras discussões, os dissabores do dia a dia, como nós falamos no âmbito jurídico, não são relevantes para determinar o distanciamento desse pai do filho, né? Porque como nós já falamos, diante de uma dissolução conjugal, né? Diante de uma separação, um divórcio, quem acaba perdendo sempre é o filho, né? Porque o filho tinha participação do pai todos os dias da vida dele. E de repente, em virtude de um divórcio, de uma separação, o filho já não vê mais o pai, né? Então, esse filho também está sendo prejudicado e muito prejudicado. Aí nós sabemos que a mãe também passa por traumas e alguns dramas da vida, do cotidiano, mas nós devemos levar em consideração sempre o princípio do melhor interesse dessa criança. É claro, mas Andressa, existem indícios de risco de violência doméstica e familiar. Aí já é um caso peculiar que vai ser analisado no dia a dia e no curso desse processo. Então, para esse caso em específico, o judiciário vai determinar a forma dessa convivência familiar do pai para com esse filho. Lembrando que existem alguns colegas que ainda falam que o pai tem direito de visitas, né? Mas esse fator não prevalece, porque o pai ele não é visitante, ele é convivente. Então é necessário entendermos e evoluirmos com tudo isso, porque a família, os aspectos familiares estão em constante evolução. Então nós também precisamos evoluir em relação a isso. É necessário nos atentarmos para os aspectos importantes da vida dos nossos filhos, né? Então, teve uma discussão via WhatsApp, ou teve uma discussão por telefone. Ai, doutora, esse final de semana era dele, mas eu não vou deixar, né? Mas foi uma discussão entre vocês, adultos. Aquela criança esperava por aquele pai. Às vezes, existem situações que nós temos conhecimento, que aquela criança teve conhecimento que o pai iria buscá-la no final de semana, e ela fica ali na porta esperando por aquele pai. E às vezes, em relação àquela discussão que houve anteriormente entre os pais, restou frustrada aquela expectativa da criança. Isso com certeza não vem agregar, né, uma situação saudável para esse infante. Então, tudo isso deve ser analisado, né, em decorrência dessa questão. É muito importante que a gente avalie a situação e não de uma forma fria, mas de uma forma amorosa. Então, você como pai, você como mãe, leve em consideração o amor que você tem pelo seu filho, né? Assim como nós precisamos ser acolhidos pelo Pai, que é Deus, nós temos que a criança também precisa ser acolhida pelo seu pai, pela sua mãe e, claro, com certeza, pelo amor do Senhor, né? Então, antes de tudo, coloque todas as situações nas mãos do Senhor, confia nele, entrega tudo nas mãos dele e ele tudo fará. Nós identificamos muitas rupturas familiares que agregam muitos traumas para famílias, né? Para famílias inteiras. Então, a gente vê ali a destruição de uma sociedade conjugal e a destruição também dos vínculos. E um dia eu vi sabiamente uma juíza dizendo que afeto é algo que não se recupera, né? E é uma verdade. Porque quando passa o tempo, aquele pai se distancia, aquela criança se distancia. Para ser recuperado esse afeto é muito complexo. Talvez não consiga, talvez aquele trauma permaneça, né? No futuro aquela criança se torne ali um adolescente com necessidades para passar por psicólogos, né? Para fazer terapia. Então são situações que precisam ser analisadas. Então, sempre avalie a situação, mas coloque o amor em primeiro plano. Eu tenho conversado aqui no escritório com pessoas que têm maturidade para analisar essas questões e sabiamente falam para mim: doutora, eu sei da necessidade da convivência do meu pai com o meu filho. Eu sei que esse genitor, né, ele tem uma situação de comunicação prejudicada comigo, mas em nenhum momento falo mal dele para o meu filho,
porque o meu filho não tem que ter conhecimento das discussões que eu vivencio no dia a dia com o pai dele. E é por certo que logo que você encerra uma relação, que há uma ruptura de uma relação, você vai acabar discutindo e vão haver ali emoções que são decorrentes imediatas daquela decisão. Então, o tempo vai acabar dizendo de que forma que você deverá se comportar diante dessa situação. Bom, pessoal, em relação à guarda compartilhada, eu espero ter contribuído um pouquinho a respeito desse assunto. É claro que é um assunto amplo, né? Um assunto complexo, nós podemos conversar melhor a respeito disso se houver interesse de vocês, ouvintes, que serão muito respeitados por nós aqui no canal, e havendo ali uma comunicação para nós em relação a um determinado assunto na área de família, a gente vai tentar responder para vocês, tá bom? Então, finalizando esse assunto jurídico, eu quero falar com vocês a respeito da Bíblia, num livro muito importante, Lucas 19, se você tem a Bíblia aí pertinho de você. Hoje em dia nós vemos que as pessoas estão se aproximando mais, né, de Deus, se aproximando mais da palavra, porque vivemos em dias conflituosos, em dias difíceis, né? Então eu vou ler ali com vocês em Lucas capítulo 19, do 1 ao 10, é rapidinho. Logo em seguida eu vou fazer a interpretação dessa palavra e logo após faremos uma oração e vamos encerrar, tá bom? Lucas capítulo 19, do versículo 1, diz assim: Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu diante da multidão e subiu numa figueira. Ele subiu numa figueira e acreditava que ia ver Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, falou com Zaqueu, não só acenou, ele não viu apenas Zaqueu, ele falou com Zaqueu e falou assim: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desce depressa e o recebe na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou na sua casa, pois esse homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Então, antes de gravar esse vídeo, o Espírito Santo me trouxe essa palavra e qual foi a interpretação que ele trouxe junto com essa palavra? Zaqueu era um republicano e ele era chefe de cobradores de impostos. Ele era um homem ruim, né? Pensava apenas no dinheiro, queria o dinheiro a todo custo, e as pessoas na época passavam por grandes necessidades, então olhavam para Zaqueu como um grande pecador, não pensava no próximo, pensava apenas no dinheiro. Mas Zaqueu, quando teve conhecimento que Jesus iria passar em Jericó, ele correu para ver Jesus, mas em decorrência da manifestação dos populares que seguiam Jesus e pela baixa estatura que Zaqueu tinha, ele sabia que não iria ver. Então ele correu, subiu numa figueira e ficou lá esperando por Jesus. Ele acreditava que Jesus pudesse olhar para ele ou acenar para ele, né? Dar um oi para ele, quem sabe. E aconteceu mais do que isso. Quando Jesus passou por aquela figueira e viu Zaqueu no alto daquela árvore, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque hoje convém me hospedar na sua casa, né? Então, a gente vê ali que Jesus, com todo o amor que ele tinha por nós,
Ele não enxergou Zaqueu como pecador. Ele viu o interesse de Zaqueu em vê-lo, né? Ele identificou o amor no coração de Zaqueu. Então, quando Jesus olhou para ele e disse para ele: desce, que hoje convém me hospedar na sua casa, é uma mensagem linda que nós lemos aqui. Quando Jesus entra naquela casa, significa que a salvação está entrando naquela casa, o arrependimento está chegando naquela casa. Então, quando Jesus se senta na casa de Zaqueu, na mesa com Zaqueu, Zaqueu se arrepende do que ele havia praticado e diz a Jesus: Senhor, a partir de hoje devolverei tudo aquilo que peguei, né? Tudo aquilo que eu acabei usurpando das outras pessoas, devolverei 4 vezes mais. O que isso quer dizer para a nossa realidade, Andressa? Quer dizer que às vezes nós, porque eu também me identifico, né, com essa questão, porque nós todos somos pecadores, não somos merecedores da graça de Jesus, mas Ele olha para nós e faz muito mais do que nós sonhamos ou pensamos, né? Às vezes você ouve uma palavra bíblica e diz assim: amém, né? Vai dar certo, quando na verdade Jesus está tão perto de você e talvez diga para você assim: hoje convém ficar em sua casa. E quando Jesus fala isso para você, significa que o amor vai entrar na sua casa, que a esperança vai entrar na sua casa, que a conversão, a salvação vai entrar na sua casa. E aqui eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre intimidade com o Pai. Então, quando Jesus se manifesta no sentido de se hospedar na casa de Zaqueu, Ele está provando que Ele faz o extraordinário por nós. Enquanto você espera às vezes que Jesus apenas olhe para você, ou acene para você, ou ria para você, Jesus hoje te convida para se hospedar na sua casa. Então essa mensagem é linda, é comovente. Jesus faz muito mais do que aquilo que nós sonhamos ou pensamos. Então hoje eu digo para você, por mais que você esteja numa situação difícil, numa situação improvável de ser resolvida, hoje eu te falo, Jesus quer se hospedar na sua casa. Leva Ele para sua casa e você verá o extraordinário de Deus acontecer. Vamos fazer uma oração, assim encerramos essa oração, encerramos esse vídeo e terminamos com o nosso café, tá bom? Vamos lá então, aonde você estiver e se puder, curva a sua cabeça comigo e assim oremos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui na Tua presença, Paizinho, nós nos colocamos aqui, Senhor, na Tua presença para dizer o quanto somos pecadores. Senhor, nós não podemos nada e não temos nada, não sabemos nada, Jesus, mas o Senhor sabe de todas as coisas, por isso entregamos o controle das nossas vidas nas Suas mãos. Senhor, às vezes pensamos que estamos tão certos, estamos tão determinados em fazer algo, quando na verdade o caminho que o Senhor nos coloca é completamente o oposto, porque nós achamos que estamos corretos, quando na verdade quem tem a resposta é o Senhor. Então vem nos ensinar, Jesus, nos abençoa, transforma a nossa forma de pensar, nos ensina, Senhor, e nos encoraja, porque como o Espírito Santo nos diz, o mais difícil é sair do barco, o mais difícil é tomar a decisão, mas Jesus, que a partir de hoje essa vida seja modificada, seja transformada pela palavra, que esses frutos possam dar resultado, Senhor. Esteja com essa mãe que está com o filho hospitalizado, que está com o filho desempregado, que está com o filho no mundo das drogas. Senhor, revoga toda palavra contrária, toda negatividade, tudo aquilo, Senhor, que disseram para essa pessoa que não iria dar, em nome de Jesus vai dar. Tu és aquele que renova, que transforma, que multiplica, que prospera, Paizinho. Entra nesse lar agora e coloca o Teu amor ali, mostra para todos, Jesus, que Tu és o melhor caminho e o único Salvador.
Fica conosco, Senhor, e que esse seja o primeiro de muitos vídeos que virão. Nós te agradecemos, Senhor. Permanece conosco e que segunda-feira, às 9 horas da manhã, possamos estar aqui novamente para gravar, para falar com os teus filhinhos queridos sobre o direito e sobre uma linda palavra. Obrigada, muito obrigada. E assim eu encerro esse vídeo, gente. Muito obrigada por me ouvirem, que o Senhor Jesus esteja com vocês aí aonde vocês estiverem, que tudo dê certo, que aquelas palavras negativas que lançaram caiam por terra. Quem são as pessoas diante do nosso Jesus? Não é verdade? Se existiu aquela situação que você precisou de um advogado, que Jesus esteja na frente para resolver, sabe? Porque quando você procura um advogado, nós sabemos que é o último caso, né? Aquele caso que você não queria, que você não gostaria, que você não esperava, mas que Jesus conduza a sua vida e o seu caminho. Que assim seja. Amém e até o próximo vídeo.